grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós temos motivo de estar alegres. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir um rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir um rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Esse é um tempo de aceleração. 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 Velozmente, socorrendo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, socorrendo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Você pode declarar: eu posso ver rios de vida, abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir um rompimento do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Então diga: esse é um tempo de aceleração. 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 Velozmente, estou correndo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. O seu corpo sabe disso? O seu corpo sabe disso, irmão? O seu corpo sabe que chegou o tempo de aceleração? Então diga para ele: aleluia! E eu vou dançar antes de ver. E eu vou cantar antes de ver.
é um tempo de aceleração. Eu quero declarar na sua vida nessa noite. Esse é um tempo de aceleração, de coisas que estão retidas. Esse é um tempo de aceleração, daquilo que você achou que estava perdido. Esse é o tempo de aceleração, da sua cura, da sua cura. Esse é um tempo de aceleração. Esse é um tempo de aceleração. Velozmente, socorrendo. Já chegou, já chegou, já chegou. Velozmente, socorrendo. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Aleluia. Já chegou. Nós somos gratos a Ti, Pai, e cremos que já chegou o tempo de aceleração, já chegou o tempo de provisão, já chegou o tempo de milagres sobrenaturais, e nós podemos dançar por isso. Aleluia, aleluia. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Mas não tem nada além que um coração cantando aleluia. Em resposta a Ti, há uma ação e render aqui, Rei, adoração. Em resposta a Ti, há uma ação e render a Ti, em adoração. Mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que o coração cantando pois tudo que tenho é um aleluia.
coração. Não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos e louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos e louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louve ao Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Suas vozes cante isso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Levante as suas mãos e renda glórias a Ele. Tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você é tudo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode se assentar, aleluia. Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Igreja Verbo da Vida de São Miguel. Uma grande visão, uma grande multidão, uma grande igreja. Atenção, a nossa programação do mês está cheia de momentos especiais. Queremos lembrar que nossos cultos são registrados pela equipe de mídia da igreja. Fazemos isso com muito carinho para mostrar tudo o que Deus tem feito aqui e compartilhar nas redes sociais, com o propósito de alcançar vidas e espalhar o evangelho. Ao participar, você consente com o uso da sua imagem nesse contexto. Mas fique tranquilo, o foco é mostrar a movimentação da igreja como um todo. Se tiver alguma restrição, é só falar com alguém da nossa equipe de mídia ou com um dos diáconos. Se você tem crianças, temos um espaço preparado para lá. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Igreja Verbo da Vida de São Miguel. Uma grande visão, uma grande multidão, uma grande igreja. Atenção, a nossa programação do mês está cheia de momentos especiais.
Queremos lembrar que nossos cultos são registrados pela equipe de mídia da igreja. Fazemos isso com muito carinho para mostrar tudo o que Deus tem feito aqui e compartilhar nas redes sociais, com o propósito de alcançar vidas e espalhar o evangelho. Ao participar, você consente com o uso da sua imagem nesse contexto. Mas fique tranquilo, o foco é mostrar a movimentação da igreja como um todo. Se tiver alguma restrição, é só falar com alguém da nossa equipe de mídia ou com um dos diáconos. Se você tem crianças, temos um espaço preparado para elas, no piso superior da igreja. Se precisar de ajuda, fale com algum diácono. E para fortalecer ainda mais a sua fé e crescimento espiritual, temos uma indicação especial nesse mês. O livro indicado para o mês de junho é A Glória, do autor Mark Hanks. E atenção, aniversariantes de junho, você tem 30% de desconto nos exemplares disponíveis no Verbo Shop. Aproveite, hein? Toda última quinta-feira do mês acontece em nossa igreja o culto de missões. Afinal, fazemos parte de um ministério missionário. Venha participar conosco e conhecer mais sobre ele. Nous voulons les nations. Nous arrosons la terre avec nos prières. Wir beten dafür, dass sich Türen öffnen. We pray for nations, peoples. Wir beten dafür, dass sich Türen öffnen und das Wort des Glaubens alle Nationen erreicht. ミッションは神の心の中で生まれました。 Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Il verbo della vita va a tutte le nazioni. Nous arrosons la terre avec nos prières. Atenção! No dia 20 de junho, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso evangelismo no Parque Vila Jacuí. Existe uma unção sobre a sua vida. Se permita ser usada por Deus e alcançar vidas. Considere a unção que você carrega. Para mais informações, procure o Departamento de Evangelismo. Contamos com você. Dia 4 de julho, teremos a nossa Festa do Milho e queremos contar com a ajuda de vocês. Quem desejar contribuir com alguma coisa ou servir nesse dia, nos procure. Vai ser um dia muito especial. Confira o vídeo. Para as irmãs, se o culto acabasse agora, eu já ia embora transbordando, irmãos. Já estou... Uau! Deus é bom, amém? Graça e paz a todos. Eu acredito que são todos de casa. Tem alguém nos visitando essa noite? Pela primeira vez? Alguém entrou aqui pela primeira vez? Todos de casa, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, né,
para quem estiver em casa, nos assistindo, nas redes sociais. Quero te dizer que você será grandemente abençoado. Fique com expectativa, você vai receber uma palavra poderosa hoje, que com certeza vai te fazer crescer. Mas eu quero te convidar para você estar aqui presencialmente conosco, amém? Tem um povo lindo aqui, cheio de amor, cheio de calor, para te receber com alegria, com um sorriso no rosto, para conversar com você, amém? Então, esteja convidado, esteja à vontade a vir, em nome de Jesus, amém? É a vontade de Deus que você esteja aqui com o corpo, amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o nosso momento de divulgação. Perdão, irmãos, nosso momento de comunhão. É óculos, tira óculos, coloca óculos, acontece isso. Aproveite e tire uma selfie com seu irmão. Já marque a nossa igreja também, eu amo a minha igreja, poste nas redes sociais, amém? Já tire uma selfie, irmão. Já aproveita aí o irmão do seu lado, amém? Aleluia. Aleluia. Eu vou só reforçar aqui os recados, amém? 20/6, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso evangelismo. Então, você que quer ir no evangelismo, vai ser aqui no Parque da Jacuí. Procure a nossa irmã Mari, né, que é a líder do evangelismo. E eu acredito que os irmãos já vão se encontrar lá. Amém? Aqui pertinho, né? Vai ser uma bênção, irmãos. Não deixe de participar, amém? Existe um galardão para você. E dia 4/7, né, a nossa 9ª festa do milho. Eita glória! A gente vai comer muita pamonha, muito curau. É naquele friozinho maravilhoso. É muito bom, irmãos. É um clima maravilhoso, né? A gente vai estar em família aqui. Vem visitantes, vem pessoas de fora também. E eles acabam sendo impactados pelo testemunho que nós damos aqui nessa rua. Amém? Então, não fique de fora. Chame seus familiares. Convide seus amigos para estar aqui. É um evento bom, é um evento legal, né? Para se estar, para curtir, para comer bastante, para conversar. Tem churrasco também. Então, aproveite essa data, amém? Para evangelizar, né? De certa forma, a gente evangeliza quando a gente traz eles para perto do corpo. Amém? Aleluia. Dia 1/8, às 9 horas da manhã, nós teremos também o nosso simpósio. Irmãos, também não fique de fora, não perca, né? É muito importante o simpósio, para quem quer servir ou para quem quer ir participar. É maravilhoso, existem ajustes, né, diretamente para as pessoas que colaboram na igreja, para as pessoas que ainda não se decidiram se quer servir na igreja. Vá, porque vai ficar muito esclarecedor para você o que é ser igreja. Amém? Para mim, para minha família, foi muito importante participar. Então, não deixe de participar. Procure o nosso irmão André. Amém? Tire as suas dúvidas. Existem valores, né, que desconto, ainda tem? A caravana aqui no primeiro e segundo lote, é isso? É isso, primeiro e segundo lote. Procure o irmão André que ele vai esclarecer, amém? Vai tirar todas as suas dúvidas, mas não deixe de participar. E às vezes, numa simples conversa, você se decide e vai, amém? E vai ser bênção para a sua vida. Dia 16/6, nós teremos o Dia Verbo da Vida de Missões. Então, todas as igrejas do Verbo da Vida, separa esse dia, né, para o dia de missões, amém? Normalmente, os irmãos, eles vêm a caráter. Então, você pode escolher uma nação e você pode vir com uma roupa,
Amém? Mas para quem não quiser também, nós temos camiseta disponíveis. Aí quem quiser adquirir a camiseta, aí você procura a nossa irmã Margarete, que ela vai dar mais detalhes para você. Amém? Mas não fique de fora também. Com camiseta, se não tiver a caráter, venha, participe, porque é maravilhoso, irmãos. Amém? Também nos traz uma consciência da importância da missão. Aleluia. Agora vamos para os nossos momentos de dízimos e ofertas. Glória a Deus. 2 Coríntios 9:7, a palavra do Senhor diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, você determina, né? Deus, Ele nos deu algo maravilhoso, né? Ele te deu o poder de decisão. Ele te deu o poder de decidir, de determinar no seu coração o valor que você quer dar de oferta. Ele te deu o poder de decidir se você vai dar com tristeza, com constrangimento ou com alegria. Então, decida dar com alegria. Amém? Decida dar com alegria. Decida dar, porque você vai ter uma grande colheita. Nosso Deus, Ele é um bom pagador. Ele é o melhor pagador. Amém? E então, faça isso com alegria no seu coração. Nós conhecemos um pastor que ele foi para a África, e quando ele chegou maravilhado, porque ele falou, gente, as igrejas onde ele foi, né, nos lugares onde ele foi, era de chão batido de terra, né, e era aquelas tendas, mas ele falou que na hora da oferta, os irmãos, eles levavam cadeiras, quando precisava de cadeira à igreja, na cabeça, dançando, eles levavam peças de carne gigante, levava assim também na cabeça, dançando e ofertava. Então, esse é o momento da gente demonstrar verdadeiramente a nossa alegria, porque se a gente for parar para pensar, nada do que a gente faça vai alcançar aquilo que Jesus fez por nós. Então, a gente tem que dar o nosso máximo mesmo, o nosso melhor. Amém, irmãos? Vamos ficar com mais um período de louvor. Pegue a sua oferta, o seu dízimo na sua mão. Vou fazer uma oração. Nós temos o Pix, né, que é o CNPJ, a agência, aqui no telão. Temos as diaconisas com envelope na mão. Se você tiver em espécie, só é levantar a sua mão. Amém? Também temos maquininha lá atrás. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um bom pagador. Obrigada, Deus, pela consciência que a sua palavra tem nos trazido, Deus, de que como é bom, Deus, ofertar, como é bom, Pai, participar, Senhor, dessa grande obra, Pai, dessa grandiosa obra. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Eu declaro, Senhor, os meus irmãos, Pai, sendo abençoados. E tudo, Pai, tudo na vida deles sendo multiplicados pela obediência de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que estás sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós te exaltamos, Senhor. Seja teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, nós te exaltamos, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado.
Senhor, te damos graças nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu agir em nós, através de nós. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te damos graças, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, nós podemos contar contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado grandes coisas. Milagres extraordinários têm acontecido nas nossas vidas, na vida daqueles que creem. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo conosco. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos constrange. Obrigado, Senhor, porque independente daquilo que aconteça, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua cumprindo aquilo que o Senhor prometeu, que nunca nos abandonaria, estaria sempre conosco. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é verdadeira, a sua palavra é a verdade, e nós podemos confiar nela de todo o nosso coração, nós podemos praticá-la e nós podemos ver o efeito dela em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela palavra que será ministrada nessa noite. Obrigado porque o Senhor demonstrará o seu cuidado, o Senhor está nos amando nessa noite. Obrigado, Senhor, obrigado. Vocês podem se sentar, gente. Obrigado, gente, obrigado. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Nesse dia de frio maravilhoso? Tá bom, né? Cheguei hoje lá, encostei o carro, o irmão me recebeu e falou assim: hoje o tempo tá bom, né? Falei: não. Não, brincadeira, tá muito bom sim. Sabe por quê? Porque eu e você estamos de pé. Nós estamos bem. Deus tem cuidado de nós. Não é o frio ou o calor que nos para, não é uma chuva, neve, né? Sei lá, nunca vi neve na minha vida, mas vamos considerar que isso também não vai nos parar, amém? Mas estamos bem, Deus continua nos favorecendo, Deus continua cuidando de nós. Eu estava meditando em várias coisas por esses dias, tinha feito várias anotações, muitas anotações mesmo, mas na hora de parar para poder realmente falar assim: Senhor, o que nós vamos falar? Aí quase tudo que eu tinha anotado eu joguei fora. Não tem nada de errado aí não, irmãos. A gente está estudando, a gente marca, a gente faz a chave, está tudo bem. Mas Deus, Ele é muito específico conosco, quando Ele quer comunicar alguma coisa. Então Ele vai falando: isso aqui não é para hoje, isso aqui é para um outro momento. Estava ali lembrando de um salmo, se eu me lembro bem, acho que era o Salmo 124, logo no começo, Davi falando, e ele diz assim, ó: se não for ao Senhor, e ele ainda fala assim, que toda Israel diga: se não fosse o Senhor do nosso lado. Sabe, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os dias. Se não fosse o Senhor das nossas vidas, como estariam as nossas vidas? Não quer dizer que tudo é um mar de rosas, não quer dizer que tudo é muito fácil, tudo é muito simples, mas agora imagine sem Ele. Você enfrenta dificuldades? Também enfrento. Você enfrenta desafios e problemas? Nós também enfrentamos. Mas se não fosse o Senhor, talvez muitos de nós já tivessem entregado os pontos, não é verdade? Em Salmo 76, deixa eu ver se é isso mesmo, 73. 73, 26, eu estou aqui na Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre, ou em algumas versões, Ele é a minha herança para sempre. E no 28 diz o seguinte: quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas.
Querido, de fato, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Se não fosse aquilo que Jesus fez, o que seria de cada um de nós? Tem uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês hoje. Creio que realmente Deus quer falar sobre esse assunto. Estou observando desde o começo do culto, me perguntando: Senhor, por que a gente precisa falar sobre essas coisas em momentos como esse? Mas com certeza Deus sabe, amém? Em Isaías 40:31, um versículo muito conhecido, eu lembro que uma vez a gente participou de quem era da época dos congressos nas igrejas? Hoje a gente chama de conferência, né? Era o tema de um dos congressos que eu participei quando eu era adolescente, e dizia o seguinte, Isaías 40:31: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Se vocês pegarem 2 versículos antes, no versículo 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Vamos começar por esse ponto. E abram aí comigo, eu quero que vocês abram, Salmos 19, no versículo 7, o pessoal pode colocar aí no painel, vou ler na Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte, Salmos 19, 7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Hoje nós vamos colocar uma base simples para aquilo que nós vamos falar. E se eu te perguntar, talvez se eu perguntar para qualquer um de vocês, eu creio qual que vai ser a resposta, mas no final a gente vai parar para repensar sobre isso. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Eu não preciso que vocês me respondam em alta voz para eu concluir que sim, amém? Se nós estamos aqui, nós cremos em Deus. Mas agora entra uma outra pergunta também, e no final a gente vai repensar todas elas. Você crê que Deus trabalha não só em você, mas por você? Porque muitas vezes a gente tem a capacidade de crer que Deus fez e faz e realiza coisas na vida dos outros. Mas quando se trata de nós, às vezes a gente pode ter a leve impressão de que com a gente não é bem assim. Nossa, eu queria ter tantos testemunhos para contar como aquela pessoa, por que na minha vida Deus não faz? Então a gente já começa a ter uma percepção um pouco diferente. Eu creio em Deus de verdade? Ou a gente só enche a nossa mente de informações e replicam histórias maravilhosas de coisas que aconteceram na vida de irmãos que creram também. No final das contas, isso é uma coisa que vai considerar muito da nossa parte, porque muitas vezes quando a gente para pensar bem, a gente acaba que no fundo nós estamos nos considerando indignos da atenção de Deus. Ou seja, Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele faz, mas com os outros, comigo não. Às vezes a gente pode não falar isso em voz alta, mas às vezes a gente pode agir como se fosse exatamente dessa maneira, não externar, mas ainda assim, no fundo do nosso coração, é como se a gente cresse que Deus faz tudo para todo mundo, mas a gente fica como o último da fila. Vamos chegar em algum lugar, amém? Vou ler um texto aqui para vocês, Provérbios 4, esse vou ver na revista atualizada, diz o seguinte, Provérbios 4, 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos,
guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu quero ressaltar duas palavras aqui muito importantes para que a gente entenda aquilo que a gente vai falar hoje, amém? Primeiro, nesse ponto aqui onde que diz, porque são vida para quem os acha. Então a palavra achar e a palavra saúde. Duas coisas muito interessantes sobre isso. Primeiro, saúde também tem algumas traduções diferentes, mas também significa cura e também significa remédio. Guarda isso, amém? Agora, a palavra acha, uma das traduções dela significa aprende. Então veja, nós estamos recebendo aqui uma instrução: filho meu, se atenta às minhas palavras. Imagina, pense dessa maneira, Deus está falando com você: filho meu, preste atenção naquilo que eu estou falando, nas minhas palavras, porque ela vai ser vida para você se você aprender. Se você as encontrar, se você achar, e nesse caso, se você aprender a palavra, ela vai ser vida para você. Se você não a conhecer, como ela pode operar na sua vida? Agora, ao mesmo tempo, fala assim: se você aprende, essa palavra se torna saúde, ou se torna cura, ou se torna um remédio para o seu corpo. Nós estávamos lendo um versículo agora há pouco, que é sobre a lei do Senhor ser perfeita, e fala sobre revigorar a alma. Dois textos que falam da importância da palavra na nossa vida, que a palavra do Senhor, ela revigora, ela traz um vigor, só que fala num texto, fala sobre a alma, ou seja, algo interno. A nossa alma, a gente já aprendeu várias vezes aqui sobre a questão do espírito, alma e corpo, mas ao mesmo tempo, quando você vai estudar o texto de Provérbios, quando fala assim que é saúde para todo o seu ser ou para o seu corpo, está falando literalmente do seu corpo físico. Então a mesma palavra que te cura na sua mente é a palavra que restaura o seu corpo, desde quando você acha a palavra, que significa o quê? Quando você aprende. Queridos, aprendam uma coisa muito importante: a palavra de Deus só pode operar em nossas vidas quando nós a conhecemos. Como você reivindica para si um direito que você desconhece a existência? Como você ora para Deus sobre algo que você não sabe que você pode? Temos muitos irmãos aqui fazendo o rema. Eles podem dar gritos de alegria dizendo quantas coisas eles têm aprendido a respeito da palavra. Aquelas coisas que alguém fala e você fala: não acredito que isso estava escrito aqui. É ou não é? Tenho certeza que alguns irmãos que estão aqui é os que estão fazendo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cura. Amém? Por quê? Não sei, Deus sabe. E eu tenho certeza que até o final todos nós saberemos também os motivos. Deus é misterioso? Não, não é isso que eu estou falando. Mas sabe que quando se trata das instruções de Deus, nem sempre Ele vai te dar a instrução te falando o que vai acontecer depois. Ele só fala para você fazer. Já pararam para pensar quantas vezes nós temos exemplo na Bíblia sobre coisas que às vezes à primeira olhada não faz sentido nenhum? Vamos contar uma história bíblica, não vou pedir para abrir o texto. É lá em 2 Reis, se eu me lembro bem, 5, fala a história de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Um oficial, era o cara, mandava, desmandava, mas a Bíblia fala sobre ele estava com lepra, ele estava doente. E todos sabem biblicamente o quão terrível era essa doença naquela época. Alguém diz para ele sobre um povo de Israel, aonde haveria uma possibilidade de cura, e no final das contas fala sobre eles ter ido até lá. Embora o rei fala assim: quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Mas o profeta, que era Eliseu, falou assim: manda ele para cá.
E é interessante porque a história fala sobre alguns pontos, mas chega até o ponto de falar que quando ele estava indo para lá, o profeta nem recebeu ele, mandou um mensageiro, e ele ficou indignado. Como assim? Nem sequer se dá o trabalho de me receber? Tipo assim, sabe quem sou eu? E ele recebe uma instrução. Agora para pensar nessa instrução. Você está indo para um lugar esperando que você seja curado de uma doença que não existia não existia cura, e você chega naquele ponto para poder ver o médico, vamos chamar assim, né? Imagina que o profeta é essa situação, e o médico manda uma pessoa, um subordinado dele, te receber lá na porta e fala assim, ó, vai fazer isso aqui. Ele fica indignado. É interessante que o texto fala assim, como assim? Eu achei que ele fosse clamar ao Senhor, fosse fazer isso. Vamos colocar assim, vamos trocar em palavras. Eu achei que ele fosse fazer basicamente um show aqui. Fosse ajoelhar, clamar aos céus, ia descer, subir, ia vir anjo, ia fazer isso aqui. E no final das contas ele mandou eu ir mergulhar num rio. E sujo ainda, diga-se de passagem. Tem tanto lugar melhor. Mas olha a instrução. Agora quer ver a parte interessante? Na maioria das vezes que eu vi essa ministração sobre Naamã, normalmente ela é associada ao orgulho. Ao orgulho de um homem que tinha sim uma patente, tinha uma posição e não queria se submeter a um ponto de fazer algo que fosse vergonhoso para ele, mesmo que aquilo fosse exatamente aquilo que ele precisava. Agora quer ver a parte mais interessante? É a continuação do texto, mais interessante para nós hoje, ok? Todo o texto é interessante, todo ele tem os seus aspectos, mas uma parte interessante para a gente considerar hoje. Ele ficou indignado, começou a dizer porque estava indignado, mas fala assim, que os seus oficiais conversaram com ele. E eles disseram uma coisa muito boa, muito maravilhosa, que às vezes a gente não se atenta naquilo. Eles disseram assim, mas meu Senhor, se ele tivesse te mandado fazer uma coisa mais difícil, você faria. Isso é o que resume tudo. Então sim, tem a parte do orgulho, sim, tem outras coisas, mas para pensar, um comandante, um cara que era o cara, você acha que ele tinha medo de alguma coisa? Se ele recebesse a instrução de que para ele ser curado, ele tinha que, sei lá, invadir uma cidade, fazer qualquer tipo de coisa que realmente desse trabalho, ele ia fazer, não ia fazer? Talvez porque ele considerasse uma ação muito honrosa, né? Poxa, isso aqui é heróico, é isso, então estou conquistando a minha cura. E esses oficiais mexeram com esse ponto dele, falou assim, mas se ele tivesse te pedido uma coisa mais difícil, você não ia fazer? A Bíblia não fala assim que ele respondeu, eu ia, mas fica claro que ele tinha essa capacidade, ele não era qualquer um, e a Bíblia fala que ele foi lá fazer. No versículo, quando está falando a respeito da instrução, fala sobre ele ir se lavar no rio, né? Mas quando fala sobre o que ele foi fazer, diz que ele de fato mergulhou. Interessante agora, em vez de só um mergulho, tinha que ser 7. Então não basta ser uma coisa ruim, tem que repetir ela 7 vezes. Existem muitas expressões, mas é basicamente, você já está molhado mesmo? O que é mais esse chuvisco, né? Já teve que abrir mão de orgulho de outras coisas para poder entrar lá. Mesmo assim ele foi lá e obedeceu. Entrou naquele rio e fala que ele mergulhou todas as 7 vezes. E existem várias compreensões e várias coisas que nós podemos entender desse ponto. Primeiro, só funcionou porque ele obedeceu as 7 vezes. A instrução não era 1 nem 6,
E gosto de pensar que se ele tivesse feito 8, 9, 10 também não teria dado certo, porque se a instrução era 7, é 7. Dá para entender? Não vamos falar sobre questão de números, ok? Mas estamos falando sobre obediência. A instrução do profeta foi: fala para que ele mergulhe ou para que ele se lave 7 vezes. Isso me faz trazer para o nosso campo da fé. Vamos colocar aqui de um lado a instrução e de um outro lado a fala daqueles oficiais. Ele foi lá, ele fez exatamente como estava dito. Agora imagine da seguinte maneira, vamos trocar os personagens. Imagina que Naamã somos nós, eu e você, e os oficiais fosse Deus falando com a gente. Só que imagine que a instrução seja assim, ó: creia que você é curado e declare. A gente está aqui, mas Senhor, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu não preciso, sei lá, correr, dar 7 voltas nas muralhas, eu não preciso ir lá e não sei o que, eu não preciso acordar todo dia de manhã e tomar o detox. Desculpa, eu usei esse exemplo, mas não é pela maldade, ok? É só para falar sobre exemplos externos, ok? Vocês me compreendem? Tem alguma coisa errada? Não tem. Está tudo certo. Mas Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A instrução é: creia. Agora olha como é que é interessante quando a gente traz aquela afirmação: se fosse algo mais difícil, você não faria? Se você soubesse que existe um médico que fica do outro lado do Brasil, e fosse a única salvação para você, você juntaria tudo aquilo que você tem, você pagaria e você iria lá, porque você iria na convicção de que aquele médico, aquele profissional ia resolver o seu problema. É algo mais difícil, não é? Agora Deus fala assim, ó: creia. Se fosse algo mais difícil, você não faria? O que te custa crer? Sabe, queridos, a gente quer usar muito aquilo que está no nosso controle. A gente quer usar a força do nosso braço, a gente quer colocar aquilo como se fosse um mérito nosso. Eu fiz, por isso eu estou aqui. Agora entenda uma coisa e vamos colocar um equilíbrio. Então quer dizer que eu não preciso cuidar da minha saúde? Precisa. Então quer dizer que eu não preciso comer direito, que eu não preciso fazer exercício? Precisa. O que estamos falando aqui sobre uma outra coisa. A Bíblia é tão maravilhosa, fala a respeito de um Deus que Ele não só faz, mas demonstra o porquê que Ele está fazendo. Existe uma passagem falando sobre um leproso que foi até Jesus, fala sobre ele ter se prostrado, e ele fala assim, ó: Jesus, se você quiser, você pode me curar. E a Bíblia fala assim, ó: eu quero. Jesus não simplesmente assim, está curado. Eu quero que você esteja curado. Eu quero você andando em saúde. Eu quero. Só que a gente trata como se Deus quisesse para os outros. Não, Ele quer para nós. Ele quer que você e eu andemos em saúde. Por esses dias eu estava lendo um texto, e é bem interessante sobre isso, do Rafael Frota. Ele que é o responsável pelo centro de cura, né? Rafael Marques, não é Frota não sei porque eu misturei, acho que um outro nome. Rafael Marques, certo? E ele disse algo muito interessante a respeito disso. Fala assim, sabe o que é engraçado? Quando você começa a crer e declarar, os sintomas pioram. Quem já passou por isso alguma vez? Parece que está tudo bem, né? Já está ruim, mas é meio que eu me acostumei com aquele ruim. Aí você fala assim, não, mas eu entendi, eu preciso crer.
eu vou crer. Quando você crê e começa a orar a respeito daquilo, parece que você piora. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu por esses dias. Eu estive um tempinho de férias, né, no mês passado. Voltei para a igreja nesse mês de junho. E eu comecei a reparar em algumas coisas. Quem sabe eu tenho uma menina, né, tenho uma filha, a Alice, todo mundo conhece ela, vê ela por aí, fazendo várias coisas e brincando. E por esses tempos, do mês passado para agora, eu reparei que ela ficou doente muitas vezes. Muitas. Precisei ir no hospital várias vezes. E recentemente a gente precisou também passar 2 madrugadas inteiras também no hospital, por conta de algo que não se sabia o que era. E você sabe como é que funciona, né? Vai lá, aí você passa um tempão, aí ele fala assim, é virose, toma isso aqui, beleza. Só que dessa vez não era uma outra coisa. E reviraram lá a menina, no final descobriram o que era. E aquele negócio, né? Vários dias sem dormir, aquela coisa toda, vocês sabem como é que funciona. Principalmente, uma coisa é você, né? Outra coisa é os seus filhos. Vocês conseguem compreender aqueles que têm, aqueles que não têm, um dia vai falar, tá, entendi. Ontem, ela já em casa, porque a gente tinha passado a madrugada, mas ontem à noite ela já em casa, deu um acesso de tosse muito forte, e durante horas seguidas assim, e já entrando a madrugada, já tinha passado acho que da 1h da manhã, a gente não sabia mais o que fazer, e a menina chorando, aquela coisa toda. Aí você dá o remédio, aí tosse tanto que bota o remédio para fora, aí você, rapaz, é o remédio que vai resolver a situação? E não para dentro do corpo da menina. E você não pode simplesmente ficar dando remédio, a pessoa me dá outro, né? Isso, que eu saiba, isso não pode. E aquele negócio, e aí eu falei para a Daiane, eu falei assim, dá ela aqui que eu vou lá pro chuveiro, vou ficar debaixo da água quente com ela, vamos ver se alivia. Levei ela lá pro chuveiro, ela ainda tossiu bastante, peguei não um balde, né, uma vasilha grande, deixei ela lá dentro, ficamos lá, debaixo do chuveiro, eu e ela um tempo. E Deus, mas o que está acontecendo? Não é possível. Como assim? Negócio ruim é esse que não passa. E sabe, quando acontecem umas coisas ruins, existem várias coisas que você ouve, que é tipo assim, é da vontade de Deus, Ele sabe. É normal, não esquenta com isso não. Quem já ouviu uma dessas frases, né? Vai no médico, é mãe, é pai. É assim mesmo, as crianças são. Você vai na escolinha, os professores lá, não pai, é assim mesmo, é normal. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, só é normal até onde a gente deixa. Mas ninguém está negando que o sistema imunológico de uma criança é diferente de um adulto já vivido, que já passou por um monte de coisa. Ninguém está negando sobre isso, de fato a fé nunca vai negar a realidade das coisas, mas ao mesmo tempo a gente se conformar como se isso fosse algo que a gente devesse aceitar o tempo todo na nossa vida, isso está errado. Mas veio de um profissional, não me interessa, a palavra é mais importante, mais fundamental do que qualquer profissional. Mas eles são necessários, são, e ninguém está falando que não. Então, toda vez que eu disser alguma coisa, entendam com equilíbrio, amém? Ninguém está falando que a partir de agora você não tem que procurar um profissional para resolver algo que você precisa, mas estamos falando sobre um Deus que está acima de todos os profissionais, que Ele mesmo fez com que existissem para que ajudasse a você e a mim. E ela lá no banheiro, tossindo, eu, a mãe dela, já desesperado. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, e de fato é só os remédios, aquelas coisas todas. E eu lá debaixo do chuveiro, a água caindo, sentado, né, segurando ela.
eu ouvi algo no meu coração que sinceramente eu nunca vou esquecer, mas eu também não queria ter ouvido. E talvez isso fique um alerta para todos nós. O que foi que eu ouvi? Foi exatamente o seguinte: você reparou que você levou ela um monte de vezes no hospital, comprou um monte de remédio, mas você não orou por ela nenhuma vez? Eu vou te falar que nessa hora foi meio complicado. Aquele choque de realidade, né? Por quê? Sua filha está doente, você vai fazer alguma coisa. Você sabe que você não pode resolver, você vai atrás de quem pode. Não negamos os socorros necessários, não negamos nada do que você precisa fazer. Mas a questão é, no meu coração veio, você levou ela no hospital 5 ou 6 vezes por esses tempos, não lembro mais, já perdi um pouco das contas. Mas você reparou que em nenhuma dessas vezes você parou para orar pela saúde dela? É como se a gente entrasse no modo automático, né? Nossa, eu estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Nossa, eu estou com isso daqui, vou passar na farmácia. E a gente esquece que tem um Deus que tem cuidado de nós. Lembra da passagem do leproso? Senhor, se você quiser, você pode me curar. Eu quero. O pessoal que está fazendo rema, vocês ainda vão ter essa matéria, que é Cristo aquele que cura. E eu gosto, todas as vezes que alguém fala sobre esse tema, elas deixam especificado: Cristo aquele que cura, não aquele que curava. Porque Ele continua fazendo, e Ele continua trabalhando. E dentro do banheiro eu me senti tão envergonhado, mas tão envergonhado, porque era como se fosse a história de Naamã. Se fosse a coisa mais difícil, você não teria feito? Por quê? Porque a gente passou a madrugada, até 3, 4 horas da manhã no hospital, tendo chegado lá às 8, fazendo um monte de exame, vendo a menina gritar por causa que fura aqui, e bota remédio lá, e aquele monte de coisa, e a gente não... Eu não posso falar sobre a Daiane, né? Nem conversei isso com ela. Na verdade, se ela estiver assistindo lá de casa, que ela está cuidando inclusive da Alice, ela deve saber como é que foi a parte dela. Mas eu sei que por mim, Deus me chamou a atenção, porque Ele falou assim: ó, você não orou nenhuma vez. Dentro do banheiro eu baixei a cabeça. Aí eu envergonhado, você vai fazer o quê? Vamos orar, né? E eu comecei a orar dentro do banheiro. Um versículo não saía da minha cabeça, e eu comecei a falar, depois que eu não tinha mais também o que falar, e isso também acontece, não está nada de errado. Inclusive a palavra fala assim, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E que fraqueza é essa? Não sabemos orar como convém. Pode acontecer casos que você precise e necessite orar por alguma coisa, mas você não saiba como, e o Espírito Santo ajuda. E eu lembrei desse texto, que fala assim: porque Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E eu fiquei repetindo, porque eu não sabia mais o que fazer. Ela começou a brincar lá, e aí tinha uns brinquedos assim no box lá do banheiro. Ela começou a se distrair, brincando. A tosse deu uma diminuída, mas não parou. Na nossa expectativa eu vou ver esse negócio acabar agora, quer ver? Aí depois eu vou ter um testemunho para poder contar. Olha o meu testemunho para vocês. A tosse parou? Não. 2 noites já sem dormir, ia para a terceira, cheguei no trabalho atrasado. Você chegar e colocar o relógio para despertar e aparecer assim, ó, tocará daqui a 2 horas, você já fica desesperado. A Daiane falou assim, ó, vai lá dormir, deixa eu aqui. Aí foi lá tentar controlar, só que você sabe, né? Você deita para dormir, não dorme. Você está ouvindo no outro cômodo, né? Tossindo e tudo mais. Mas mesmo assim, não demorou tanto tempo assim, acho que já eram umas 2 e pouco da manhã. Ficou em silêncio, né? Descansou lá, conseguiu dormir. A gente que é pai acaba acordando todo quebrado. Mas a lição ficou para mim do seguinte: você fez tudo,
Você se esforçou, entrou madrugada, no dia seguinte foi trabalhar, resolveu, fez, no dia seguinte foi no hospital de novo, passou outra madrugada, fez um monte de coisa, mas você não creu e você não orou. Por isso que, enquanto eu estava meditando, veio justamente esse texto de Naamã, e não foi sobre a questão de orgulho, porque, sinceramente, parando para procurar, por que eu vou orar se eu sou o cara? Não é assim. Não foi esse o caso, mas eu me peguei na situação justamente daquilo que os oficiais estavam falando. Se fosse uma coisa mais difícil, você teria feito. Por que você simplesmente não creu na minha palavra e fez o que eu estava te falando? E isso ficou de uma lição para mim. Ela está lá se recuperando, hoje já não estava mais com dor, e eu fiquei pensando assim, se eu tivesse feito isso antes? A palavra do Senhor continua fazendo efeito, queridos. Ela não deixou de ter poder, não. E outra, não sou eu e você que valida a palavra, é o próprio Senhor que valida a palavra dele. Senhor, mas por que eu vou falar sobre cura numa situação de que eu estava orando pela minha filha e nem ela pareceu que estava resolvendo? Aí ele falou assim, porque não é você, sou eu. Aprende uma coisa, quem cura não é você, sou eu. Não são as suas mãos, é o poder que flui através delas. E uma vez que você compreende que existe uma palavra que faz efeito, e você considera, ela vai passar a fazer efeito na sua vida. E eu estava ouvindo uma canção, até pedi para os meninos da música subir. Eu lembro que eu estava ouvindo uma canção e eu lembrei porque ela faz um paralelo muito interessante. Lembra que eu falei que todas as vezes que a gente vai no médico, no hospital, na escolinha, sempre fala assim, esquenta não, é assim mesmo. Você sempre ouve o lado negativo da coisa, enquanto a palavra fala outra coisa. Assim como naquele texto que eu estava vendo do Rafael Marques, ele fala assim, não quer dizer que você nunca vai contrair nada, que você nunca vai ter nada. Você não pode negar que algumas coisas podem acontecer, mas o que você pode é colocar em prática a palavra, e aquilo pode não fazer efeito da maneira como fazia. Você pode acabar contraindo alguma coisa, mas de repente, sem você nem perceber, outras pessoas ficaram doentes da mesma coisa e não ficaram tão bem quanto você. Mas Deus cura pela metade? Não é isso que eu estou falando sobre processos. A cura, ela se manifesta de várias maneiras diferentes na vida das pessoas, e pode ser que seja instantânea e imediata, mas também pode ser que ela seja gradual. De uma forma ou de outra, nós perceberemos ela dentro de nós, desde que nós não deixemos de crer. Tá? Se eu e você cremos, se eu e você confessamos, se eu e você fazemos aquilo que nós podemos compreender que seria a parte mais fácil, que é simplesmente crer, as coisas vão acontecer. E existe uma frase que eu creio que todo mundo já ouviu aqui, que fala assim, que isso é bom demais para ser verdade. Quem nunca ouviu isso daí? Não pode ser. Só que é engraçado que tem uma música que a gente canta que fala assim, bom demais para não crer. Sabe, Deus nos convida a crer dessa maneira. Ele é bom e Ele é bom de verdade. Não, como é que pode Deus ser tão bom assim? Ele é bom. Mas Ele não quer nada em troca? Ele é bom. Mas eu não preciso fazer nada? Ele é bom. Guarda isso no seu coração. Ele quer nos alcançar. Ele não era o Deus que fazia e deixou de fazer. Ele é o Deus que continua se movendo em mim, continua se movendo em você, continua se movendo em nós, para fazer aquilo que é do agrado dele. Sabe, eu já ouvi pessoas, igual mesmo o caso do irmão Reagan, que falava que ele pregava sobre prosperidade e estava com o sapato furado.
Por que a gente vai se acovardar de falar sobre cura para alguém só porque de repente alguém na nossa casa está doente? Ou porque talvez eu mesmo estou? O que eu estou sentindo ou não estou sentindo é indiferente, porque o que é importante é a palavra, e a palavra não muda. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai invalidar a palavra. Ela é e ponto. Ela é a verdade. Você se alimenta dela, você pratica ela, essas coisas elas vão surtir efeito nas nossas vidas. Agora, não quer dizer que de repente vai acontecer imediato. Mas a Bíblia nos fala também que a gente tem que seguir o exemplo daqueles que creram e permaneceram e perseveraram, para que eles conquistassem as promessas. E nós devemos seguir o mesmo exemplo. Às vezes pode não acontecer imediatamente aos seus olhos, mas algo está acontecendo. O seu corpo já recebeu uma informação. Uma vez eu ouvi algo muito interessante e vale a pena citar. Enquanto estava tendo a aula do Rema, eles estavam falando sobre Marcos 11:23, né? 11:23, gente, fugiu. O pessoal do Rema, me perdoa, pelo amor de Deus, é o texto mais conhecido e sumiu da cabeça. E ele falou assim, sobre aquele texto que diz, sobre quando você crê, você fala e dá uma ordem à montanha. E fala assim, ó, ergue-te e se joga no mar, certo? E a compreensão daquele momento foi interessante, que ele falou assim, ó, quando você pede para uma montanha se erguer para jogar do outro lado, ela fica mais alta. É como se o seu problema ficasse maior. Então às vezes o que acontece é decidir crer, eu vou falar. Aí é onde às vezes o sintoma fica mais forte. Aquilo que não estava te incomodando tanto começa a te incomodar mais. E aí entra o teste da perseverança. Você crê de verdade ou você não crê? Você confia ou não confia? Ah, mas eu estou sentindo. A fé não nega o sintoma, a fé não nega aquilo que está acontecendo. Mas a palavra está acima de todas essas coisas. E você vai continuar crendo e vai continuar declarando: eu sou curado. Está machucando, mas eu sou curado. Está doendo, mas eu sou curado. Não importa o tipo de doença, porque de fato a palavra diz que existe um nome, que é o nome de Jesus, que ele está sobre todo nome. E o que às vezes a gente associa é que o nome de Jesus está sobre um nome de, sei lá, de um João. Não, está falando sobre o nome de qualquer coisa. Então pense em qualquer coisa ruim, o nome de Jesus está acima de tudo. Pensa em uma autoridade, o nome de Jesus está acima de todas. Pensa no nome de uma doença. De fato a palavra fala assim, ó, que aqueles que creem porão as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Curados. A Bíblia também fala sobre um acesso à cura que você tem pela fé, aonde ninguém precisa colocar as mãos sobre você, mas você entende, ela é minha. Por quê? Porque a palavra está me afetando. Eu ouvi a palavra, fé foi acrescentada no meu coração, a fé chegou, ela cresceu, ela se fortaleceu, eu creio. E de fato a Bíblia fala que a fé vem por o quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Estou ouvindo a palavra. O que está acontecendo com a minha fé? Está se fortalecendo. E aí quando chegar o momento de você declarar sobre algo, você vai declarar, essas coisas vão acontecer. Precisamos ter o hábito de fazer essas coisas. Sabe por quê? Para não acontecer o desespero. Porque a gente nunca crê por nada. A gente nunca ora por nada. Dor de cabeça acontece, você toma algum outro remédio qualquer, daqui a pouco ela passa e você simplesmente deixa. Mas se a gente tiver esse costume, Senhor, essa dor de cabeça, eu repreendo ela em nome de Jesus. Não passou, de repente precisou tomar algum remédio, não tem problema, você vai criando esse instinto dentro de você, e você vai repetindo, e você vai confessando a palavra, e ela vai surtir efeito na sua vida. Para que quando acontecer o que aconteceu comigo ontem com vocês, depois o diabo não fique falando assim como falou comigo, tá vendo? Você foi orar e ela está tossindo ainda.
E eu irritado, não sabia mais o que fazer. Sabe o que eu tive que fazer? Deus me perdoa. Isso é culpa minha. Porque eu procurei tudo, procurei todos. Eu fiz o mais difícil. Mas você está aqui dentro e eu esqueci de você. Se coloque de pé. O pessoal vai cantar um trecho de uma música, mas nesse momento eu vou pedir para que, se tiver alguém aqui que tiver com alguma enfermidade e quiser receber oração para cura, só faz um aceno com a sua mão assim para saber. Lembrando que a cura ela é acessada pela fé. Não é porque alguém pôs só apenas as mãos sobre você, mas nós temos que crer que algo vai acontecer. De fato há uma expectativa naquilo que Deus vai realizar, que Ele pode realizar, e de fato a palavra fala assim, que Ele pode muito mais do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos. Muitas vezes a nossa oração é que Deus apenas alivie os sintomas, quando na verdade Ele quer fazer com que você seja totalmente restaurado a ponto de onde não existia nem traço daquilo que aconteceu com você, nem uma consequência, nem uma sequela, nada, para que você seja totalmente restaurado. E olha como é que é interessante, como essa música diz nesse ponto, fala assim, ó: eu vivi e eu provei da tua fidelidade, e de fato eu vi milagres que eu não posso esquecer, e é a beleza do que eu não posso explicar, mas eu sei, Jesus, eu sei que é você. Todos nós já tivemos experiência de ver alguém colocando as mãos sobre outra pessoa e coisas extraordinárias acontecer. Eu já vi coluna sendo endireitada, eu já vi pernas crescendo, eu já vi pessoas sendo curadas de muitas coisas ruins. Por que que o meu ser vai se esquecer daquilo que o Senhor fez, daquilo que eu presenciei? Essas coisas vão acontecer comigo e com você. Elas não só vão acontecer em nossas vidas, como aqueles que creem vão ser os responsáveis por orar por pessoas e fazer com que essas coisas sejam manifestas na vida de outras pessoas. Talvez você está sentindo alguma dor, alguma coisa, e chega alguém e fala para você: eu não estou me sentindo muito bem, e você vai orar por aquela pessoa. Ah, mas eu não estou me sentindo bem, como é que eu vou fazer isso? Não retenha a mão quando o Senhor te der uma oportunidade de fazer algo. E creia que da mesma maneira que Ele quer te usar para poder alcançar as pessoas, Ele vai fazer por você também. Ou igualmente Ele vai levantar outra pessoa para chegar até você e te ajudar. Lembre-se de Naamã, ele recebeu simplesmente uma afirmação, uma indagação: por que você não faz isso? Você faria outra coisa? Muitas vezes vai chegar alguém como eu e falar para você: por que você está indo pelo caminho mais difícil? Por que você só não crê na palavra? Ah, mas está acontecendo isso e isso na sua vida. Não importa, a palavra continua sendo real, e eu vou continuar ministrando, eu vou continuar falando da palavra, porque ela continua sendo verdadeira, e ela vai continuar fazendo efeito na minha vida, assim como já fez várias vezes, e eu já vi acontecendo várias coisas maravilhosas, e nós temos que nos acostumar com essas coisas, a ponto de acontecer milagres extraordinários, e você falar assim: já sabia. Mais um cadeirante que levantou, mais um que estava num estado terminal e agora está bem, correndo pela igreja, e nós vamos todos nos alegrar junto, porque não sou eu, não é você, é o Deus que opera em nós, que faz e realiza todas essas coisas, mas precisa de pessoas disponíveis para isso. Onde estão os disponíveis que vai de fato colocar as mãos, que vai lá atrás das pessoas? Nós podemos dizer mesmo nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Independente do que estiver acontecendo na minha vida, eu sou um agente de milagres para poder ir atrás dessas pessoas e colocar as mãos quando o Senhor ordenar para que eu faça.
E de mesma forma e de igual modo o Senhor também vai operar na minha vida, porque eu estou sendo obediente a Ti. E eu estou considerando a Tua palavra. Ninguém aqui para receber cura? Então, cante essa música nesse momento final que tem. Mas feche os seus olhos e preste muita atenção nessa letra, amém? A beleza no que eu não posso explicar, mas sei que é você, Jesus é você. Crer que Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu vi, bom demais para crer, bom demais para Talvez você está aqui hoje e se pergunta, mas por que eu estou recebendo essa palavra? Eu estou bem, não está acontecendo nada comigo. Mas às vezes tem alguém próximo a você que precisa ouvir a mesma coisa. Talvez essa pessoa ela nunca vai pisar aqui, ela não vai vir até aqui com as próprias pernas, mas sabe, você pode ser a pessoa que vai levar a palavra até ela. O irmão Rega, em um dos seus livros, fala a respeito de uma moça, uma senhora, que ela ia na casa das pessoas e começava a falar da palavra durante vários dias, até que no último dia ela colocava as mãos sobre a pessoa. Ela não era ministra, ela não tinha nenhum tipo de chamado nos dons ministeriais, ela simplesmente cumpria a palavra, levava a palavra para a pessoa, falava da palavra até que ela recebesse a palavra dentro do seu coração. Assim como aconteceu no caso da mulher do fluxo de sangue, ela ouviu a palavra. Ela ouviu a palavra e quando aquela palavra passou a habitar no coração dela, ela falou: se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. E ela foi e fez. Ela agiu pela fé quando a palavra de fato passou a permanecer no coração dela. Então não desista daqueles que estão próximos. Pode ser que Deus te use de uma maneira muito direta, com dons de cura sejam manifestos na sua vida e haja de forma instantânea, e isso são sinais para aqueles que não creem, e a palavra diz que é assim mesmo que Deus trabalha. Mas pode ser que existam pessoas que você vai precisar explicar e ensinar a palavra, e essa pessoa vai ser curada, e nós vamos ser aqueles que vão levar esse alívio que as pessoas precisam.
Vamos crer que Deus continua o mesmo, e de fato a palavra diz que Ele é um Deus que não muda, independente daquilo que aconteça, Ele continua fazendo. E assim como Jesus disse para aquele leproso, quando ele perguntou: você pode me curar se você quiser? Ele disse: eu quero. Estenda isso a outras pessoas também, não guarde só para você. Experimente. Se alguém falar: poxa, eu não estou me sentindo muito bem, fala: eu posso orar por você? E você vai ver através das suas mãos Deus operando os milagres, simplesmente porque você obedeceu. Quando Ele falou vai, você foi, e aquilo começou a acontecer. Amém? Vocês receberam a palavra de hoje? Que bom. Tenho certeza que Deus falou com todos nós, e tem um motivo muito bom para que isso fosse ministrado hoje. Já vi câncer. Já vi câncer ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, eu já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. E cadeirante ser curado, tratar de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Dia estéril, vida dada, o seu filho viverá. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Eu creio que tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus me cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, 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 bom demais para. Eu já vi câncer ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vim gastar o vida dar, e o seu filho viverá. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para Aleluia, bom demais para não crer. aleluia. Sabe que Deus, Ele precisa que você creia. Algo muito simples, né? Para ser curado. E algo que Jesus fez ainda maior. Porque o homem, ele estava caminhando para o inferno. Não havia o que a humanidade fazer. Não tinha mais jeito. Mas ele também pediu algo muito simples. Acredite em mim. Talvez você esteja aqui essa noite e ainda não confessou Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. E você tem essa incerteza do seu futuro. E eu quero te dizer que você não precisa fazer nada complicado. Se você crê, se você acredita que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu por você para te salvar, e que Ele ressuscitou, e Ele está agora com o Pai,
vem aqui na frente para você fazer a confissão, e a partir de hoje você vai ter a vida eterna, você vai ter a sua salvação, juntamente com a sua cura, juntamente com a sua prosperidade. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus Cristo? É uma oração muito simples que a nossa irmã vai fazer por você. Você só vai falar, né? Só vai verbalizar que você acredita, que você crê nele. Alguém no nosso meio? Todos salvos? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que culto maravilhoso, amém, irmãos? Glória a Deus. Estou regozijando, que estou transbordando. Deus é muito bom, amém? Irmãos, então nós estamos finalizando, né? Vá em paz na prática dessa palavra. Eu gostaria de saber se tem algum visitante, alguém entrou aqui após o culto iniciar? Chegou algum visitante que nos visita pela primeira vez? Não? Amém. Amém. Então, quem deixou a criança no DI, retire a sua criança para liberar as tias lá em cima. Os carros hoje eu acho que está bem suave, né? No estacionamento. Nós temos caldo, viu, irmãos? Caldo com torrada. Eita glória! Um caldinho gourmet lá atrás, bem quentinho. Vai lá, confraterniza lá com os irmãos. Compra um caldinho, já janta, já vai jantado para casa. Amém? E tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aleluia.